Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre Feng Shui, ou Feng Shui, decoração e harmonização de ambientes. Nossos convidados, Jussara Leite, consultora em Feng Shui, e Eloy Oliveira, diretor da Pérez e Oliveira Home Designer. Muito obrigado pela presença. Jussara, o que é Feng Shui, ou Feng Shui, e onde pode ser utilizado? Então, Feng Shui, ele é, hoje para mim, eu acredito que seja uma ciência. Diante de tudo aquilo que eu já estudei, diante de tudo aquilo que eu tenho visto, e ele é onde a gente trabalha com estruturas de diversas pessoas. Antigamente a gente falava que Feng Shui era somente você e a casa. Hoje não é assim. Não tem como você não estudar as pessoas da casa, não tem como você pegar uma a uma e ver qual é o melhor, o que aquilo beneficiaria você. Então Feng Shui é isso. Feng Shui é você ter uma estrutura na sua casa, né, onde você se sinta bem e feliz. E ele busca o quê? Saúde, bem-estar, prosperidade? Numa casa, normalmente, a gente tem algumas pessoas. A gente, para chegar a um estudo, a pessoa tem uma deficiência de entender o que é o Feng Shui. Porque o Feng Shui, você acha que você vai ganhar na loto, que você vai ser extremamente feliz, porque você coloca tudo no lugar, mas não é bem assim. Porque, às vezes, aquilo que você pensa para você é o que realmente está te fazendo muito mal. Então, o Feng Shui, ele acaba fazendo com que você olhe para você mesmo, né, para dentro, né? Então você tem um patamar que é o céu, que é exatamente o que está acontecendo agora com o Covid, né? Você está pedindo a Deus tudo aquilo que aconteça de melhor, né? E estruturado na Terra. Então você é o homem que fica entre o céu e a Terra. Isso é um trigrama do I Ching. Muito bom. Eloy, tua casa, ela passou a ter um papel mais importante ainda do que sempre teve, né? Conforto, tal. Que mudança você já sentiu, se é que já sentiu alguma mudança dos seus clientes pós-pandemia? O que eles estão pedindo mais? O que eles está impactando os seus projetos? Olha, foi assim, está sendo uma grande mudança, né? A gente levou primeiro um choque. Nesse choque, as pessoas se voltaram para dentro de casa, automaticamente. Ficaram muito tempo dentro de casa e com uma realidade que eles nem esperavam, de como a casa funciona num período do dia. Porque com a saída para trabalhar, eles nem tinham noção de que a casa funciona com eles fora, né? E aí, com isso, eles se voltaram para dentro disso e começaram até, como não tinha jeito, a trabalhar dentro de casa, os filhos a estudar dentro de casa. Tudo isso gerou uma grande confusão ali dentro e, ao mesmo tempo, eles necessitavam de uma saída, né? Então, a gente também tivemos o impacto de parar, né? Tivemos que parar, mas, assim, num rápido momento, começaram a nos solicitar os nossos serviços, né? Então, ali está faltando isso, eu preciso me reestruturar, essa casa não tem cortina, minha persiana, eu preciso dar um jeito nisso daqui, porque
a situação mudou radicalmente. E eu acho que ela realmente veio para mudar. A casa é o ninho, ele é o nosso espaço onde a gente sai todo dia para trabalhar, a gente pode viajar, mas a casa é o lugar que a gente precisa estar em harmonia. E as pessoas começaram a sentir necessidade de coisas que elas não sentiam antes, né? Por exemplo, um cantinho para trabalhar, Justamente. aquele home theater que ela tinha, ela viu que a televisão estava pequena, que estava entrando luz, tem gente que gosta de cozinhar, começou a comprar equipamento. Então, eu acredito que essa mudança já deve ter acontecido e ainda vai acontecer mais ainda, que as pessoas estão sentindo essa necessidade. Com certeza. Por exemplo, eu tive uma situação muito engraçada de uma pessoa que já estava no apartamento morando há 6 anos e, para você ter uma ideia, olha, eu preciso de uma cortina porque o sol está entrando. Eu falei, mas o sol nunca entrou nessa janela? Quer dizer, ela sempre entrou, mas é que as pessoas não estão ali vendo no dia a dia que o sol entra. Então, a gente até riu, porque era uma questão necessária já há muito tempo. Estar dentro de casa fez com que as pessoas realmente pudessem olhar mais tudo isso, até o sol entrando. É isso mesmo, verdade, né? Jussara e Eloy, pergunta para os dois. Decoração e Feng Shui pode atuar em conjunto? Aliás, já atuamos muito. Verdade, já. Já atuamos muito, há muito tempo, fazem praticamente 25 anos que eu trabalho com isso, né? E, além de tudo, ele soma, porque quando você vai trabalhar com Feng Shui, você vai colocar os elementos no lugar certo. E colocar os elementos no lugar certo acaba entrando na parte da decoração, onde a gente, olha, pode pôr esse elemento aqui, esse daqui não dá, e você faz aquele movimento. Conforme você vai fazendo aquele movimento, a casa parece que estrutura. Porque a casa, é o que o Eloy falou, a casa somos nós, né? Então nós hoje olhamos realmente para a casa. Hoje realmente nós estamos olhando para dentro, para fora, para o lado, para cima, para baixo. Não tem como fugir. E isso daí está sendo assim muito bom, porque você acaba se conhecendo mais, você acaba se respeitando mais, você acaba estruturando melhor até uma família, você acaba criando filhos, que era uma coisa que não existia, né? As crianças faziam parte da creche, da escola, ia de manhã e voltava à noite. Hoje não, hoje eles fazem parte da live, da mamãe trabalhando, a criança entra e fala oi, né? Então isso daí foi toda uma estruturação aonde entra a parte de decoração, lógico, né? Mas o Feng Shui, ele ajuda, ele acopla isso, e daí a coisa fica gostosa, fica redonda. Muito bom. O Eloy, só aproveitando, você pegou um apartamento para fazer toda a parte de decoração interior. Você costuma trabalhar, em algumas vezes, em conjunto, desde a concepção do seu projeto, com uma consultoria de Feng Shui, ou no final só, vamos colocar um verde aqui, vamos colocar um espelho aqui, vamos colocar... Como é que ele funciona? Ou pode ser das duas formas? Não, quando nós até trabalhávamos juntos, em alguns projetos que nós já fizemos, a Jussara é importante ela estar, no caso do Feng Shui, primeiro. Ela tem que entrar primeiro. Ela precisa me passar a informação necessária das pessoas que habitam ali e quais são as necessidades dela para o imóvel. Os elementos, as cores, o sentido, que é muito importante, que eu acabei aprendendo isso, que eu também não sabia, que você passa 8 horas do dia dormindo num sentido, né? E então você tem um dormir aonde aquele ponto, e muitas vezes eu questionei com ela que a cama não cabia, não tinha como encaixar a cama, mas eles precisam dormir naquele sentido. Aquele sentido, 8 horas para eles é importante. Se muda, o sono não fica bom. Então toda essa informação eu preciso antes de desenvolver o projeto. Depois dessas reuniões todas que ela acaba fazendo, ela passa para a gente e a gente começa a fazer o desenvolvimento e na apresentação vai estar o cliente, e no caso a Jussara, que fez todo o trabalho e já vai apontando ali, olha, muda o tom, está muito escuro,
está muito claro. Eu preciso de mais estampa, eu preciso de mais elementos. Então, ela já vai dando esse direcionamento para a gente. Fica muito mais claro até. Muito bom, muito bom. Ó, aqui, o Feng Shui ajuda a determinar mesmo a localização dos itens da decoração também, né? Também, mas não Além só... de tudo isso, da concepção, também os itens de decoração, ou principalmente espelhos, né? Por exemplo, você que... depois tem algumas dicas que eu vou pedir para você, mas espelho do lado da cama, em frente à cama, tal, algumas coisas para quebrar o que já tem, por exemplo, dorme com a cabeça num cano, passando, que é coisa horrível. Então, tem algumas coisas que podem tentar consertar o dano que já tem, que é irreversível. Por exemplo, a pessoa não tem como mudar isso para isso. Então, existem algumas ferramentas curas que você consegue minimizar esses problemas. Vamos dizer que são curas, mas existem aqui em Santos prédios que você tem os mesmos problemas. Por exemplo, você compra um apartamento aonde começam a te chamar, você, de repente, aquele casal vai se separar, o outro separa, o outro separa, o outro... É estrutural. Então, você começa a ver que aquela estrutura do prédio, naquele bloco, ele tem um problema. E aí a gente vai tendo que... tudo depende do merecimento também, né? Porque assim, daí de repente já separou, você não tem muita coisa que fazer, mas você vai estudando aquele prédio, naquele bloco, a gente tem problemas sérios. Nossa, bom, curiosidade, né, para o nosso telespectador. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Voltamos para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é Feng Shui, decoração e harmonização de ambientes. Nossos convidados, Jussara Leite, consultora em Feng Shui, e Eloy Oliveira, diretor da Pérez Oliveira Home Designer. Eloy, hoje os ambientes, né, cada vez mais precisam ser aconchegantes, né, precisam ser ficar de uma forma que as pessoas vivam melhor. E a iluminação tem influência nisso? Tem muita influência, porque, bom, eu gosto muito de elementos cênicos, que eu acho que acaba dando um efeito mais charmoso. Aliás, a minha sócia, a Tuane, que tem mais especialização nesse assunto de iluminação, acaba ficando mais com essa parte do projeto. Mas, por exemplo, eu acho que a gente, com uma necessidade de trabalho, a gente necessita de uma luz mais intensa, mais branca, né? Mas eu não consigo terminar o dia e voltar para casa mantendo aquela luz branca ainda. Eu ainda tenho a sensação de que o dia não acabou. Eu preciso chegar em casa e ter a sensação de que a iluminação mudou, o dia encerrou, a luz precisa estar mais calma e mais tranquila, e isso a gente tenta desenvolver no nosso projeto, criando mais circuitos. Então, quando eu preciso de mais iluminação e quando eu preciso mudar o cenário e ir retirando toda aquela luz e entrando num processo para que eu consiga entender que o meu corpo precisa descansar. Então, a iluminação nesse sentido, para minha saúde e necessidade, ela precisa, no meu caso, estar assim. Mas a gente respeita muito o que o cliente tem como uma necessidade, que muitas vezes é enxergar. E ele às vezes não consegue, e a gente respeita muito isso nessa questão de que para ele luz branca é o que funciona. Então também tem a necessidade do cliente, mas a gente tenta sempre explicar que a iluminação é uma coisa extremamente importante e que ela também realça aquilo que eu também preciso explorar, como às vezes um revestimento na parede, um detalhe, que aquilo foi tão pensado, tão investido, que a gente precisa dar luz àquela situação, mas em contrapartida a gente precisa escurecer outros pontos para que aquele possa aparecer. Você falou bem, essas cenas acho que são importantes para você adequar. Se você vai ler um livro, manda acender tudo. Se você está à noite, conforme vai passando, vai diminuindo a luz, uma luz amarela, uma luz mais confortável. Justamente. Na cozinha você pode também ter jogo de luz. Eu acho que as cenas, né, que nem você comentou,
E a iluminação faz a diferença no apartamento muito, né? Aliás, a cozinha, hoje, ela também faz parte da sala, né? Hoje ela saiu daquele foco, fecha a porta da cozinha. Não, a cozinha escancarou para a sala. Então, ela também precisa estar no mesmo cenário. Então, horas eu preciso trabalhar luz branca, horas ela precisa fazer parte do social. Então, a iluminação vai mudar. Jussara, que dicas você podia passar para o pessoal aí que está nos assistindo, né? Para harmonizar e energizar os ambientes sem grandes investimentos? A primeira coisa que a gente sempre olha numa casa, tá? É como que ela está estruturada. Por exemplo, assim, existe aquele quartinho dos fundos, aquela coisa que a gente vai juntando, as coisas que estão debaixo do tapete. Dependendo de cada pedaço que você tem a casa, é um pedaço da sua vida. Então, ali você tem um movimento positivo, por exemplo, eu quero mexer nisso. Então, as perguntas são sempre para a gente mesmo, né? Então, eu quero desestruturar aquilo que praticamente está bem, só que assim, a gente vai deixando para lá e o movimento vai acontecendo. Então, as pessoas, elas começam a ficar depressivas, elas começam a ficar sem vontade, sem desejo, e você, às vezes, por exemplo, fazer uma faxina, que é coisa simples, tá? Na sua casa é você mexer na sua vida. Então, quando você começa a olhar para uma planta, é o que o Eloy falou, o sol está entrando na minha casa, eu estou permitindo que este sol entre dentro de mim. Então, eu estou mudando algum foco dentro de mim. Então, essas pequenas coisas é que a gente precisa se observar. Por quê? Porque, às vezes, o filho está depressivo, não, ele só joga como ele só joga. Não, existe muito mais além disso. Né? Ele já não tem o fio terra porque ele usa o tênis, aí a borracha, daí ali um quarto extremamente escuro. Então são coisas assim que não é que não possa existir. De repente o rapaz ele é de elemento água, não tem nada você colocar um quarto preto, mas você precisa ver a concepção dele. Então são coisas simples que você precisa observar na sua casa. Por exemplo, plantas são coisas que elas dizem, olha, a sua casa está bem. Você não consigo ter planta na minha casa. Será que sou eu? Será que não é? Então são coisas muito simples. Quanto mais simples, mais é você olhar de perto, porque a casa somos nós, né? Então a gente precisa estar aberto para isso. Por exemplo, uma criança que não abre a janela de jeito nenhum, tem às vezes trauma de abrir a janela, sempre fechado, escuro, naquele quarto o tempo todo, tocado no quarto 90% do dia e tal. Com certeza, com certeza. Ali já diz uma série de coisas sobre aquela criança. Então vamos estudar aquela criança. Uma das coisas pode ser a posição de cama, né? Porque nós temos 4 posições que são negativas e 4 positivas. Dessas 4 negativas, eu já peguei, por exemplo, irmãos gêmeos, que o mais novo, o que nasceu primeiro, estava na posição certa e o outro estava assim. Então esse aqui não acontecia absolutamente nada, é você fazer isso aqui. E as coisas começam a acontecer. Então, elas começam a acontecer devagar. Você vai observando, mas assim, você tem aquele lado positivo seu. Então, você tira aquela... Por exemplo, se você quer ter uma criança perto da sua casa ou próximo a você, até os 16 anos, você pode manter uma parede e a cama do lado da parede. Porque a criança vai ficar ali, o adolescente, ele vai ficar ali. Mas uma hora ele vai precisar sair. Então, uma cama no meio do quarto já tira esse problema que, tipo, olha, está na hora de você ir, entendeu? Então, nesses quartos que a gente estuda, a gente tem sempre uma concepção muito grande. Eu peguei apartamento de 4 quartos, onde as pessoas não se conversavam, entendeu? Então, se conversava por WhatsApp. Hoje, as pessoas todas foram embora e elas voltam no domingo para o almoço. Então, todas se falam dentro daquele apartamento. Então, não é assim, eu vou fazer um feng shui e aquilo vai dar certo porque vai virar uma família doriana. Não é assim, né? Como que ele vai ser feliz? Como essa criança vai ser feliz? Está vendo que está no escuro? Tem alguma coisa errada ali. Então, vamos estudar para ver como que a gente pode estar ajudando aquela criança. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Voltamos para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é Feng Shui
decoração e harmonização de ambientes. Nossos convidados, Jussara Leite, consultora em Feng Shui, e Eloy Oliveira, diretor da Pérez Oliveira Home Designer. Eloy, o home office veio para ficar. Como adequar o melhor espaço para o trabalho em casa, para que ele renda a mesma coisa que um escritório normal, né? Olha, nesse período de pandemia, o escritório virou a sala de jantar. Todo mundo se reuniu ali e viu que não dava certo. Porque eram as aulas, as crianças, os pais com uma necessidade de trabalhar. Então, foi uma das primeiras solicitações, não tinha como. A gente foi chamado justamente para organizar tudo isso. De que forma, né? Aliás, a gente percebe muito hoje que também a construção vai precisar mudar. Hoje, porque nós vínhamos de uma construção menor, com muita área de lazer, grandes varandas, e hoje a gente está voltando às áreas necessárias. As crianças precisam ter o quarto, mas também ter a sua privacidade, a sua escrivaninha. Com isso, eu acho que passa um pouco aquela construção antiga de grandes áreas. Então, nos momentos atuais, a gente foi dando solução, mas é uma coisa que precisa tirar alguma coisa para que a gente possa encaixar outra. Não tem muitas vezes dentro de um espaço, ou até o quartinho que a Jussara comentou, que é aquele que ninguém quer se deparar com ele. Vai ter que ter um momento de que a gente vai ter que, e agora foi o momento, né? Acho que a pandemia também faz a gente repensar na vida. Eu estou pensando em fazer no quartinho. Nossa, mas você vai conseguir conviver nesse quartinho trabalhando? Onde você tem ficado? Tem ficado na varanda. Por que não na varanda? Porque mudar de lugar, fazer um investimento para depois não dar certo, é melhor que você tenha essa atenção e investir naquele lugar que você já está mesmo, né? Só organizando. Então, esse período foi justamente de organização, de pensar, de refletir. A gente está vivendo, pode ser que a gente esteja vivendo um período ruim, mas a gente está vivendo até um momento bom de a gente poder estar em contato, como a Jussara falou, com a nossa casa, com as pessoas da nossa casa. Eu acho que é importante isso. Verdade, grande verdade. Jussara, no Feng Shui, cada ambiente pode ser trabalhado de forma independente. É lógico, o ideal é que o Eloy falou, que seja concebido o projeto. Vamos supor que a casa já esteja montada, tal. Cada ambiente deve ser analisado de forma independente, ou ele de forma independente de um contexto também, dentro de um contexto geral, e as pessoas também têm, que nem você falou, que ser analisadas, né? Exatamente. Como que funciona? Cada ambiente tem uma peculiaridade, junta-se todos os ambientes e dá no geral. Isso. Como funciona assim? Então, normalmente eu estudo primeiro as pessoas, né? A gente vai estudando as pessoas e vai adequando aquele ambiente, mas ao contrário do que eu percebi desde março, né? Eu tenho visto assim que o menos é mais nas casas, tá? Então, muita gente se desfazendo de algumas coisas, muita gente querendo ambientes menores. Nossa, esse apartamento 3 quartos, para que tudo isso, gente? Então, eu prefiro escolher um ambiente menor, um apartamento que seja menor, e aí você vai adequando, inclusive, os espaços. Mas não obrigatoriamente, por exemplo, o seu apartamento já está montado, você não vai lá, eu preciso de uma porta rosa. Não é bem assim. A gente vai adequando aquele espaço para aquilo que ele já fez. Então, não tem grandes gastos, grandes desestruturas. Não, logicamente que quando você vai começar do zero é diferente. Tá? Então, você vai comprar um apartamento, por exemplo, eu sou chamada para, olha, vai lá e vê esse apartamento. Eu falo, é esse. E acabou, a gente começa a partir dali, entendeu? Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Mas quase nem sempre acontece isso.
Comigo, sim. É? Porque eu já tenho uma carteira de pessoas que já fazem esse tipo de coisa, Legal. entendeu? Então, eles normalmente, olha, Jussara, a gente vai mudar de apartamento. Então, eu já digo, é esse. Muito bom, muito bom. Entendeu? Jussara, estamos chegando no final. Queria que você mostrasse que você trouxe uma bússola, é isso? Isso daqui é o Lopan, tá? É aonde a gente começa Você tem como dar uma viradinha? Aqui. Tenho, claro. Isso. Então, essa daqui é só a bússola. E o restante é o estudo que a gente tem, por exemplo, assim, aqui eu chego a ter o que você vai vivenciar naquele apartamento. Então, qual é o seu aprendizado dentro daquele apartamento? Eu tenho todos esses cálculos. Porque Feng Shui é matemática, tá? Feng Shui Uma ciência. é uma ciência e é matemática. Quantos anos tem Feng Shui? Você vem da China? 5.000 anos, Nossa, de longe. Índia, China. Isso aí. Muito obrigado. Eloy, vamos para o final, a última pergunta. Eu queria saber se você rotula estilo, ou se o teu cliente pede um estilo, você não se apega a um estilo e trabalha de acordo com o seu cliente, de acordo com o que ele quer, e você, na sua cabeça, trabalha com estilos diferentes, às vezes em ambientes diferentes. Como é que funciona o seu trabalho nessa parte de estilo? Gosta de rotular, meu estilo é clássico, o apartamento inteiro, é isso? Como é que funciona? O meu estilo é clássico, o meu estilo. Mas eu tento buscar em cada um o seu próprio estilo. Eu acho que, na verdade, existe até a tendência, né? O que está em alta, mas eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho de cada um, porque existe hoje uma gama muito grande de materiais. E você direcionar essa pessoa até ela tentar encontrar o seu próprio estilo é um pouco complicado. Porque ela começa a gostar de muitas coisas, ela já viu em algum lugar, a gente está aí com um universo muito grande de rede social, por exemplo, né? Então, a informação, às vezes, ela chega primeiro, às vezes chega até através do cliente. Então, a gente precisa achar na pessoa o seu próprio estilo. Então, dali é que começa a nascer um projeto. Agora, a parte de cor, eu acho que tecidos, isso vão se compondo, né? Quando ele acha qual é a cor ideal para ele. Mas fibras, madeira, o rústico, o clássico, os naturais, tudo isso dá para se misturar dentro de uma harmonia. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa, muito rápido. Quero muito agradecer a Jussara e ao Eloy pela presença. Quero agradecer o nosso telespectador pela audiência e dizer que, se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.